Olá, tudo bem com vocês? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por vocês aí que estão acompanhando, estão lendo junto comigo a palavra de Deus. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 13 e no capítulo 14 de Josué, né? Então, a gente vai ver aí que eles estão tomando algumas terras aí, né? O povo de Israel está com Josué, né? Essas 12 tribos aí estão avançando aí e conquistando essas terras aí que o Senhor prometeu aí sob o juramento que ia dar aos seus antepassados ali como herança, né? E está servindo o povo de Israel desta forma, né? Então, a gente vai ver até o final aí agora de Josué, né, essas divisões de terras, né? Aqui eles vão estar conquistando mais algumas terras e ali ele começa a distribuição, né, entre as tribos, né? Então, essas tribos aí que estavam acompanhando Josué e as tribos de Israel, elas iam estar sendo divididas as terras aí conforme cada clã aí, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos rendemos a Ti, Pai, para podermos estar lendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta nesses capítulos que a gente vai estar meditando no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então vamos lá, no capítulo 13, puder abrir tua Bíblia aí, e vamos vendo aí o que vai falando, ó. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Escrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ará, dos Sidônios, até Afeque, a região dos amorreus, a dos Gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Balgade ao pé do monte Hermon até Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, isto é, todos os sidônios, e mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Vocês, porém, destruirá essa terra a Israel. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e meias da tribo de Manassés, né? Então, as outras 2 tribos e meia já tinham recebido, antes de atravessarem o Jordão, né, a meia tribo de Manassés, e restava ali 9 tribos e meias para assim estar sendo distribuídas as suas terras, né? E é assim que a gente vai vendo, né? Esses reinos aí é que faltavam ainda ser conquistados, né? Que nem a gente leu o contexto, né? Com outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Maacatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã até Salcã, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote, e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Jesuritas e Maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu-lhe herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhe dissera.
À tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale deste ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, né? Até Esbom e todas as cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamotebal, Betebal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibaim, Sibaína, né, uma palavra, Zeretessar, na encosta do vale, né? Então, esses territórios aí que eu estou pronunciando aí, talvez na tua tradução esteja aí esses nomes um pouco diferentes, né? Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governavam em Esbom. Moisés os tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom que viviam naquela terra. Aqui ele está recordando daquelas terras ali, digamos, daqueles reinos ali que Moisés acabou destruindo ali. Teve bastante pessoas ali que Moisés ali teve passando o fio da espada, né? Que ele vai falar agora, né? Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era à margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã, né? A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera os seguintes territórios, né? Então aqui a gente já vai vendo que está já se dividindo aí aqueles reinos ali tomados, e ele vai estar falando para cada tribo aí, né, clã por clã, qual seria o seu território, né? O território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Bitoim, e desde Manaim até o território de Debir. No Vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Baza, todo o domínio de Og, rei de Baza, todos os povoados de Jair em Baza, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Baza. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhe deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Agora no capítulo 14 fala bem assim, ó. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, filho de Num, Josué, filho de Num, e o chefe dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado a herança às 2 tribos e meia, a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José foram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma na terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para seus rebanhos. Os israelitas
dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, né? Então, aqui o que eu entendo, né, que nem era uma tribo, digamos, de José, né? A tribo de José, ela virou duas, né? Manassés e Efraim, né? Eles entraram no clã, né? E como saiu ali de Levi, né, a tribo dos levitas, que era uma herança de Deus, assim conta as doze daí, né? Dá para entender dessa forma, né? Então eu vejo desse jeito, por isso que eles dividiram em 12 tribos, né? Se a gente for ver ali 9 tribos mais 2 tribos e meia, né? Então 9 tribos e meia mais 2 tribos e meia vai dar 12 tribos, né? E a tribo dos levitas fica de fora, né? Como a gente viu aí, né? Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefone, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Quedes Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Quedes Barneia para espionar a terra. Eu lhe tenho um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus, né? Então Caleb, ele já está pedindo ali, falando para Josué: ó, Josué, lembra quando nós fomos lá espionar a terra de Canaã? Foi nós dois que demos um relatório positivo, né? Então, e o resto das 10 tribos ali deram um relatório negativo, né? Então, e Moisés tinha prometido ali para ele, onde que ele pisasse, a terra seria perpétua, né? Para eles ali da tribo ali de Caleb, né? Caleb, ele era o único ali que, digamos assim, tinha um espírito diferente, né? Ele e Josué, né? Então, dessa forma aí que ele ganhou aí uma porção aí que fala ali que é uma herança perpétua, né? Para os seus descendentes, né? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, né? Isso Caleb falando. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, ainda com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor quanto ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefone, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefone, né? Quenezeu Jefone, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso de guerra, né? Então, esse Enaquim aí eram uns gigantes, né? Que nem eles foram lá espionar na terra prometida. Eles levaram lá uns cachos lá que tinha cachos de uva que tinha 2 pessoas para carregar até chegar ali para Josué, para mostrar ali o que tinha na terra ali de Canaã, né? Então, bem provável que essa terra aí ficou com Caleb, né? Então, que nem fala ali, né? Que tinha Enaquins que era muito grande, né? Ali naquela época, e ele se apossou dessas terras, né? Mas era essa a palavra de hoje. Deus abençoe você e a sua vida. Estamos juntos aí nas próximas leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os próximos capítulos. Até mais!